Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez aqui eu trago um reparo de uma 3050. Essa aqui é uma 3050 da Galaxy, tá? Ela tá bem conservada até a placa. Deixa eu ver aqui só mais detalhes da placa. É uma 3050 de 8 GB, GDDR6, né? A placa nunca foi tentado reparo também. O defeito dessa placa aqui é o seguinte: o cliente ele relatou que a placa não deixa o computador ligar, você instala a placa no computador e o PC não, simplesmente não liga. E quando tira ela, o computador liga normalmente, né? Então, aqui a gente tem um cenário típico de curto, né? Na placa de vídeo. Primeira coisa, antes de eu ligar a placa, obviamente, a gente tem que verificar a impedância das linhas aqui de alimentação, tanto do PCI quanto do 8 pinos aqui em cima. Vamos lá. Vou aqui aterrar aqui a ponta do meu multímetro. Aqui em escala de resistência. Vou colocar aqui escala de continuidade mesmo. Deixa eu só ajustar esse aterramento aqui. Coloquei aqui um arranjo químico aqui. Já vai ajudar. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que fazer aqui uma medição aqui com terra mesmo. Só para ver como é que tá a referência. Tá dando 7 ohms aqui. É um mau contato das ponteiras mesmo, né? Com arranjo técnico aqui tem uma certa resistência, mas é uma referência. Até aumentou. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Meio que ficou em 7 mesmo, tá bom. Vamos aqui nesses pinos aqui. Aqui é a linha de 12 volts. Posso medir por aqui também, tá? Pelo indutor não tem nada, então não é pelo PCI Express. A gente vai aqui no quarto pino aqui, ó, da direita para a esquerda. Aqui, ó. Aqui não, aqui é o terra. Aqui, tô olhando pela câmera do celular, tá meio... Quarto pino, não tem nada, beleza? Então a gente vai aqui em cima. Vamos aqui por esse pino aqui, ó. Deu uma impedância baixa ali. Aqui também. Tá dando. Aqui já não deu, mas pode ser... Acho que esse aqui é o terra isolado, se eu não me engano. Ele não é... Algumas placas não ficam em paralelo, não. Se eu medir aqui nos dois lados, ó, dá impedância baixa. Aqui já deu, aqui não deu. Aqui pode estar isolado também. Mas é onde não devia estar dando resistência baixa. Que é esses aqui de cima. Que é contrário à trava ali. Ó. Deixa eu ver se consigo aqui. Então, a gente tem um curto aí na placa. Então aqui de cara, a gente nem vai perder tempo de tentar ligar ou coisa do tipo. A gente vai desmontar a placa e vamos verificar o circuito. Dá um close aqui na construção da placa. Essa aqui é a placa de vídeo. Ela é bem simples. Ela é simples com uma placa de vídeo que a gente é acostumado a mexer, né? Da série RTX, mas eu diria que ela é mais complexa que uma placa final 50, né? Geralmente placas final 50, quando eu falo final 50, eu considero aquelas placas da Nvidia tradicional, 950, 750i, 1050, né? Da série ali do final 5, dos modelos final 50. Geralmente as placas são bem simples, né? O chip é bem pequeno. Não é comum ter conector de 8 pinos, geralmente é 6 no máximo, tá? Talvez, eu acho que talvez aquelas placas muito antigas, final 50, como GTS 250, coisa, talvez era 8 pinos, mas a maioria que eu me passo a cabeça eram tudo 6 pinos. A fase dela aqui, a quantidade de fases é bem menos que isso aqui, geralmente são duas fases só. É uma placa que consome um pouco mais, né? Dá pra ver. Esse modelo aqui de 3050, né? Final 50 da série 30 aí não é tão... Não consome tão pouco, né? Que nem as placas das final 50 das gerações passadas. Tanto é que o chip dela é um GA106, né?
o GA106 é o mesmo chip, assim, não é exatamente o mesmo, né? Mas o GA106 ele é o mesmo usado da série 3060. Então, bom, vamos aqui voltar ao que importa da questão do reparo. Essa placa aqui, ela tá com esse termopad danificado aqui, mas isso aqui a gente não vai se preocupar agora. Outra coisa interessante é essa placa aqui, né? Ela desmonta, o espelho não fica preso nela, fica preso na carcaça. Provavelmente o problema está por aqui, tá? Nesses DRMOS aqui. E eu já meio que acredito que eu sei o culpado, né? É esse carinha ali, ó. Tem esse DRMOS. Por que eu acredito que seja ele? Dá pra ver que, diferente dos outros DRMOS, tá? Não é porque tem resto de thermalpad em cima, tá? Mas é simples fato de que existe um pouquinho de solda, como se estivesse vazando do componente. Deixa eu consigo aqui, eu acho que o zoom não consegue pegar. Mas bem aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Tem um pouquinho de solda aqui, ó. Ó. Tá até agarrando a ponta do multímetro. Isso aqui acontece quando o componente ele entra em curto, ele acaba esquentando bastante nesse procedimento, nesse processo de entrar curto. E a solda ela acaba entrando em fusão, ela acaba meio que expandindo, tanto que acaba vazando. Seria mais ou menos essa explicação, tá? E o que acontece? Nesse caso aqui, tudo indica que é ele, tá? Esses componentes da linha do V-Core aqui, no caso do GFX Core, né? Ele é bem chato de sair, ele tem uma massa térmica muito grande, a placa, né? Então você tem que jogar muito calor. E como tem muito capacitor próximo, eu vou tirar esses dois aqui. Provavelmente eu vou isolar o restante. Isso tudo para tirar para ver se o curto vai sumir, né? É só isolar aqui, como tá muito próximo, eu acredito que não vai dar certo, vai acabar danificando. Geralmente esses capacitores aqui não costumam estourar, mas ele acaba danificando. Então eu vou tirar eles. Obviamente não vou fazer isso em vídeo, não tem como fazer. Mas a ideia aqui, na verdade, é mostrar o processo do reparo. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar esse DRMOS, vamos ver se o curto sumir. Vai sumir no caso, né? Eu também vou verificar aqui a linha pós DRMOS, ver se existe alguma impedância baixa, alguma coisa do tipo. Caso não haja uma impedância que dá para considerar errado, vamos assim dizer, né? É bem difícil dizer isso porque teria que ter uma outra placa de redundância, uma placa igual a essa aqui, para ter uma referência, né, de valor. Mas dá para aplicar uma tensão, ver se, né, tensão próxima do GFX Core ali, né, não muito alto, para ver se vai ter algum consumo, né, parasita na placa, alguma coisa do tipo que poderia estar queimando as fases. Aí após isso, a gente tirando o DRMOS, a gente vai verificar o sinal PWM que está vindo. Tudo isso antes de substituir. Você tem que fazer isso aí porque existem alguns casos que você troca o DRMOS e sempre queima. Você troca DRMOS e queima. Então tem que verificar toda a linha do DRMOS. VCC, PWM. Se possível, caso tenha um esquema, verificar os resistores, né, ao lado. Isso antes de soldar o outro aqui. E a ideia, e o ideal, inclusive, é sempre colocar um novo. Nunca é bom você evitar de usar componente usado nessas linhas aqui. Eu olhei aqui a numeração dele, o modelo, na verdade, né? Ele é acho que é um BL 060, deixa eu ver se é isso aqui. Não, é 060. É um BL N0, se eu não me engano. Eu tenho esse componente aqui. Deixa eu ver se consigo pegar aqui no... acho que agora melhorou um pouco. Ó, BL N0. Eu tenho esse componente porque uma vez eu fiz o reparo numa 2060 Super e eu tive que importar. Então acabou que sobrou um bocado ali. Então eu tenho um componente novo. Se eu não tivesse componente novo, eu até poderia botar de sucata, né? Poderia pegar uma sucata de preferência mais nova possível, que não tenha nenhum defeito envolvendo o V-Core já, né? Alguma anomalia, né, no V-Core. Colocar aqui, né? Mas caso não tivesse um de sucata, um de confiança, né, com esses requisitos, eu poderia colocar para teste e depois pedir o componente novo. É o mais correto a se fazer. Colocar componente usado nesse caso aqui não acho que vale a pena, ainda mais com uma placa que está bem nova, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o vídeo aqui, provavelmente eu vou voltar retirando o componente, tá? É claro que, obviamente, né, eu vou fazer esse teste aqui e eu vou passar o orçamento para o cliente, isso aqui é uma placa de cliente. Se caso o cliente aprovar, né, a gente vai fazer o restante do reparo, mas é para isolar o problema. Pessoal, eu tirei aqui o componente,
tá aqui, ó, DRMOS. Deu um trabalhinho aí, porque, como eu falei, ela tem uma massa térmica muito grande, essa linha aqui. Então tem que jogar bastante calor. Eu tirei os dois capacitores aqui, ó, para evitar que eles acabem sendo danificados, né? Eu tenho que correr atrás de outros aí em sucata, né? E acabar ficando estranho, alguma coisa do tipo. Ou às vezes até um dia eu não ter, uma coisa que poderia ser evitada. Isolei bem os outros que ficam aqui. Não precisa tirar todos, né? Geralmente só tira o que tá próximo, que é os que mais estão próximos, no caso são esses dois aqui, estão bem colados com o PWM. O restante acaba ficando. Então isolei bem aqui. Vamos ter que esperar a placa esfriar, que ela está muito quente, né? O DR mostra aqui. E após quando a placa esfriar, a gente vai ter que tirar esse papel alumínio aqui e medir, ver se ainda tem curto, tá? Se caso ainda tiver curto, a gente acabou errando aí na análise aí. Pode ser que seja um dos DR mods, aí eu vou ter que aplicar tensão, né? O método que eu faço, né? Aqui, o ideal nunca é você aplicar tensão, né? Quando tem um curto aqui. Tá? Jamais faça isso, porque você pode acabar queimando o chip. Mas tem um jeito que eu faço aqui para evitar que queime o chip mesmo aplicando tensão, né? Se caso for necessário, eu posso acabar ensinando aí no vídeo, beleza? Mas vamos ver se caso for necessário, né? Bom, pessoal, voltando aqui, eu tirei o DRMOS que tava ali. Infelizmente, a princípio o curto não sumiu, tá? Vou aqui medir aqui, ó. Tá dando essa resistência. Agora tá a resistência do multímetro tá dando um pouco menos, porque eu dei mais geral aqui nos contatos aqui dos ponteiros e o seletor do multímetro e tá correto agora. Tanto é que a referência aqui, ó de curto-circuito direto é 1.6. Aí eu fiquei medindo aqui, né? Realmente tá, antes que alguém fale, esse termose realmente ele tá ruim, tá? Ele não tá bom não, eu medi que ele tá em curto mesmo. Então aquela nossa análise inicial ela não está errada. Só que provavelmente tem mais curto aqui na placa. Só que o que acontece? Eu até falei no take anterior da técnica de descobrir qual DRMOS está em curto. Mas isso é você presumindo que o curto está nessa linha, tá? Quando a gente não tem certeza que se o curto ele está nessa linha, não pode sair injetando tensão, mesmo com a técnica, né? Que eu falei. Tem que verificar, isolar a linha, que possivelmente está em curto. Então, por esse raciocínio, o que eu fiz? Eu comecei a medir aqui os outros circuitos DC-DC. Aqui é o da memória, eu coloquei aqui, ó. Aqui tá dando 100 ohms, né? Tá dando uma resistência, eu diria que aceitável. Aqui da linha do V-Core dá uma resistência baixa mesmo, que dá 0,9. Isso aqui é uma resistência, eu diria, de curto total, tá? Pode ser a GPU, que está ruim, pode ser uma resistência ruim? Pode. Mas é aquilo que eu falei no início do vídeo, tem que ter uma redundância, teria que ter uma outra placa de vídeo, de preferência igual essa aqui, para ter um valor mais exato, tá? Só que eu fui medindo aqui, uma coisa que me preocupou é o seguinte, aqui na linha dos 5 volts a gente também tem uma impedância muito baixa, 2.2, isso aqui tá errado, tá? Tenho certeza, não podia dar essa impedância. E aqui na linha do PEX, do PEX não, acho que aqui acredito eu que seja 1.8, tá? Caraca, soltou a ponteira do multímetro aqui, só um instante. Aqui na linha do 1.8 a gente tem uma resistência também baixa. Isso aqui eu acredito que não é normal. Então o que acontece? A gente tem uma linha de 12 volts com uma resistência muito baixa. Esse C aqui do 0.8 volts ele também recebe 12 volts. Ele também faz a regulagem para 1.8, ele recebe esses 12 volts. Pode ser ele que também esteja em curto. E esse C de 5 volts aqui, o C de 5 volts eu não sei exatamente se ele recebe 12, tá? Aí eu não lembro, tá? Mas a gente tem um curto ainda. Eu não vou sair injetando tensão porque, que nem eu falei, se esse curto ele tiver direto para GPU, alguma coisa do tipo, pode queimar a GPU, tá? Principalmente aquela linha do 1.8, aqui é muito sensível. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse CI do 1.8, eu vou tirar esse CI de 5 volts. Tá? Na verdade, eu vou tirar o CI de 1.8 volts e verificar os 5 volts. Se os 5 volts não ficar mais em curto, pode ser que o problema era nesse CI aqui de 1.8 volts. Até porque os 5 volts, ele inclusive alimenta os DRMOS também. Os DRMOS recebem 5 volts. Esse CI aqui também recebe. O PWM principal. Outros CIs recebem 5 volts. Então não dá para acusar o problema no circuito 5 volts em si. Eu vou tirar aqui esse CI aqui primeiro,
esse CI aqui da linha. Se porventura eu tirar esse CI aqui e o curto de 12 volts sumir, beleza, ele era o causador, beleza? Se eu tirar ele e os 12 volts não sumir, aqui ainda continuar com aqui a impedância baixa sumir, né? A gente isola mais um circuito DC-DC. Qualquer coisa a gente pode até desligar o circuito de 5 volts, mas eu teria que ver como é que é. Eu não lembro exatamente se esse aí aqui recebe 12 volts, tá? Antes de sair tirando ele, é claro, se isso é a impedância que estiver baixa ainda, tá? Se a impedância aqui também subir, é o sinal que provavelmente era esse CI aqui o principal causador. E se ainda continuar com 12 volts, indica que é um desses DR MOS aqui com problema. Tá? O pior cenário, na minha opinião, é o seguinte: a gente tirar esse CI aqui e o curto da linha de 12 volts sumir e continuar com uma impedância baixa, a chance desse chip estar queimado é muito grande, tá? Porque, a não ser se algum capacitor ou algum outro componente aqui também está na linha de 1.volt, queimou. Eu sei que a linha de 1.volt não costuma dar uma impedância tão baixa. Aqui na linha da GPU até, beleza. Realmente é comum a gente ter uma impedância bem baixa, porque aqui é a linha de GFX Core. Ah, tá, outra questão também, eu medi também a linha do PEX, tá? E o PEX aqui ele tá com uma resistência aceitável, tá? 11 ohms é aceitável, mas a linha do 1.8 volts eu acredito que não esteja aceitável, tá? Eu acredito que eu tenho uma placa ali, de um cliente ali, que dá pra gente pegar umas medições com ela. Eu vou ver se ela tem ali, mas antes disso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse aí aqui do 1.8 volts. Bom, povo, voltando aqui com essa plaquinha aqui, teve um certo progresso nela. Eu descobri alguns componentes aqui com problema. Só enterrar a ponteira do multímetro aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Essa placa de vídeo aqui, ela tinha aquele curto na linha de 12 volts, tá? Não tem mais o curto, consegui retirar o curto aqui, ó. Tô medindo aqui, não tá dando nada. Aqui na linha, eu retirei o CI do 1.8 volts. O curto não sumiu na linha de 12, porém, a impedância dessa linha aqui continuou baixa. Continuou dando 2 ohms, tá? Muito baixo, tá? Aí sobrou aqui pro CI de 5 volts, que eu tava desconfiado. Eu retirei ele, e após retirar, aí sim o curto da linha de 12 volts. Opa, peraí que o meu time tá gritando aqui. Aí sim a linha de 12 volts, o curto sumiu. E inclusive a linha de 5 também, o curto sumiu, tá? Aqui a gente não tem mais o curto, tá dando 100 ohms. Que eu diria que é uma resistência que possivelmente tá aceitável, tá? Eu teria que ter uma referência mais exata, mas não é curto. Só que o que acontece, pessoal? A minha preocupação é na linha de 1.8 volts, tá? Eu não tenho de cabeça ou uma referência exata do que tem que dar cada linha, tá? Que nem eu falei anteriormente. Porém, eu não tenho exatamente essa placa 3050, mas ela usa um chip GA106, tá? Então, com esse chip GA106 a gente consegue ter alguns valores exatos com outros chips de GA106 que mais que não seja da 3050, como por exemplo a 3060. E é exatamente o caso aqui, eu tenho uma 3060 de cliente aqui para reparo, então eu desmontei ela aqui só para pegar referência. Então essa placa aqui, tá? Ela tá bem surradinha, né? Bem suja, mas não vamos se preocupar com isso agora. Vamos se preocupar apenas na medição. Então vamos lá. Deixa eu só aterrar aqui a ponteira, né? Porque é difícil. Bom, aqui na linha do 1.8 volts, a gente, primeiramente, ó, vamos medir aqui no terra para pegar a referência, né? O valor aqui. Beleza, 1.5. Correto, tá bem aterrado. Então a gente vê aqui, ó, na linha do CI, ó. Olha a diferença, pessoal. 580 versus 2.2. É um valor muito discrepante, vocês não concordam? Até foi subindo ali, ó. Agora não tá dando nada. Deve ter carregado algum capacitor da linha e... não tá dando aí, ó. Então o que acontece? Eu acredito que, né, existe uma chance desse chip gráfico estar queimado. Se a gente tiver muita sorte, vai ser um capacitor, alguma coisa do tipo que está queimado, mas, cara, por experiência não é comum, tá? É mais fácil o chip estar queimado mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou injetar uma tensão aqui, como eu sei que é uma linha de 1.8, eu vou injetar próximo a isso aí. Provavelmente 1 volt, 1.2 já vai estar consumindo bastante corrente, né? Isso se não for um curto total, já consumir a corrente máxima só de eu colocar aqui, tá? Então, vamos ver o que vai aquecer, tá? Esse capacitor, eu não sei se ele é da linha do 1 volt, tá? Quem dera se fosse capacitor o problema.
Mas assim, de verdade mesmo, pessoal, eu acredito que esse chip já era, tá? Eu não sei se eu falei isso no início do vídeo, mas no início do vídeo eu até expliquei. Quer dizer, no início do vídeo eu não acabei não explicando a procedência da placa, né? O cliente alegou dizendo que foi após um surto de energia a placa parou. Então, possivelmente, acredito que seja uma fonte de baixa qualidade estava sendo ligada nessa placa de vídeo aqui. Tá? Isso aí, né? Complicado. Às vezes o cara compra a placa de vídeo melhor, economiza na fonte, né? E paga o preço. Então, vamos verificar, porque se realmente for isso, infelizmente, não tem conserto, tá? A GPU, se ela realmente estiver queimada, não tem o que fazer. Teria que arrumar uma outra GPU, né? E infelizmente o GPU é o valor da placa, tá? Então, bom povo, então, infelizmente essa placa não vai ter um final feliz, tá? A conclusão é que realmente o problema está no chip. Eu fiz a aplicação de tensão e o chip ele começou a aquecer, tá? Eu fiz a gravação dessa parte, né? Na câmera térmica, então não vai ter áudio, né? Só eu mostrando, eu aplicando tensão e o chip esquentando bem nessa região aqui, tá? Então, infelizmente, tá? Esse chip gráfico já era, tá? Acabou morrendo, não tem o que fazer, infelizmente, tá? Então, eu vou gravar um vídeo para o cliente, né? Explicando para ele por que teve reparo, não teve reparo, quer dizer, e é montar e devolver. Não tem o que fazer, infelizmente, tá? Não foi dessa vez, mas é claro, né? O canal tem que ser realista, tem que mostrar o que não dá reparo também, né? O importante também é que num vídeo desse a gente acaba também transmitindo conhecimento. Beleza? Então é isso aí. Se você gosta de vídeos de reparos como esses aí, né? Se inscreva aí no canal.